Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu também estou bem, espero que estejam todos quietinhos dentro de casa, cumprindo essa quarentena, né? Pessoal, nós vamos já para a nossa aula número 30, hoje é dia 14 de julho, quase metade do mês de julho já, né? Eu gostaria que vocês pegassem, por favor, o livro de gramática, lá na página 89. Tem um texto lá muito interessante. Vamos lá comigo então. Página 89, texto 3. O professor Batista é um inventor que criou uma máquina capaz de fazer e controlar tudo. Veja só, a máquina maluca. A máquina fazia tudo, mesmo. Acendia e apagava as luzes da rua, fazia os ônibus andarem para baixo e para cima, fazia pão e engarrafava o leite. Fazia os aviões subirem e descerem, controlava a água das casas e os elevadores dos prédios. Os homens do governo adoraram. Vai ser uma nova era para a humanidade, ninguém mais vai precisar trabalhar. Viu o professor Batista, o maior cientista. E a máquina começou a trabalhar e todo mundo começou a vadiar. Os cinemas ficaram cheios, os parques de diversões também. Mas a máquina começou a ficar exigente. Com sua voz rouca de máquina, ela dizia: "Eu quero 1000 litros de perfume francês." Viravam o país inteiro para arranjar o perfume, e a máquina não se contentava. Onde é que já se viu uma máquina com fantasia de carnaval? Não sei de nada, dizia a máquina. Se não me arranjarem uma fantasia de carnaval, não brinco mais. E tinham que fazer uma fantasia, às pressas, para a máquina. Tantas coisas foram pedidas pela máquina que a cidade inteira trabalhava para ela. Esse é um texto de Ruth Rocha, está publicado no livro A Máquina Maluca, publicado em São Paulo, pela editora Moderna, em 2010, e esse texto está nas páginas lá do livro, de páginas 10, 12, 14, 16 e 18, tá? E tem aqui uma gravurinha que ajuda um pouco o entendimento da máquina, que era uma mandona, né? Que era isso, que era aquilo. Em troca, ela fazia de tudo um pouco, certo? Então, vamos lá ver o que nos espera. Lá na página 90, pessoal, nós temos o exercício 25. Então, lá no seu caderno, você coloca lá, livro de gramática, página 89, você coloca a data de hoje e aí você coloca também o número do exercício. 25. Em qual parágrafo estão descritas as atividades que a máquina fazia pela cidade? Então, volta lá no texto que você vai ver que no primeiro parágrafo tem tudo descrito, olha lá. A máquina fazia tudo mesmo. Acendia e apagava as luzes da rua, fazia os ônibus andarem para baixo e para cima, fazia pão e engarrafava o leite. Então, é o primeiro parágrafo que tem essa descrição das atividades, certo? O que as máquinas não conseguem fazer pelos homens? Arar a terra, dar carinho, fazer cálculos ou transportar peso? Então vamos ver, ó, dessa listinha que tem aí, quais são as atividades que as máquinas não conseguem fazer, que elas não conseguem substituir os homens? Arar a terra, ou seja, afofar a terra para ela receber as sementes? Consegue, né? Dar carinho? Ainda não inventaram uma máquina que consiga fazer isso, né? Fazer cálculos? Sim, existem, né? Calculadores, computadores. Transportar peso? Temos também máquinas que transportam peso, né? Pegam pesos enormes, né? E levam para outros lugares. Então, o que as máquinas não conseguem fazer ainda é o quê? Dar carinho. Certinho? No texto, vemos uma máquina criada para ajudar as pessoas. Mas o que acabou acontecendo com ela? Olha, era uma máquina muito exigente, né? Então, quanto mais ela exigia, mais as pessoas tinham que trabalhar para ela. Ou seja, a situação acabou invertendo, né? As pessoas tinham que trabalhar mais para satisfazer as exigências dela. Então, é essa a resposta que vai aqui, ó. As pessoas tinham que trabalhar... Tinham que... trabalhar mais para satisfazer as vontades da máquina.
Certinho? É uma máquina muito exigente essa, né? Eu quero isso. Onde assim uma máquina querer perfume francês, né? Onde é que as pessoas da cidade iriam achar perfume francês para ela, que é caríssimo, né? 28. Compare a situação desta máquina maluca com uma máquina atual, o computador ou o celular, por exemplo. Elas servem e ajudam o homem ou exercem certo domínio ou controle em todos? Essa daqui é uma resposta pessoal. Mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho para você poder escrever aí no seu caderno, tá? Então, olha, volta lá. A pergunta quer saber se as máquinas atuais, o computador ou o celular, elas ajudam o homem ou têm um domínio? Então você tem que pensar assim, será que você é um escravo ou uma escrava do celular? Será que você passa muitas horas em redes sociais ou em jogos, né, online, no caso aí do computador, do celular? E será que esse tempo que você gasta com a máquina não seria uma exigência dela? Lá no texto a máquina exigia perfume francês. Será que essas máquinas de hoje em dia elas não estão exigindo o nosso tempo, que é algo assim tão caro quanto um perfume? Então é uma resposta pessoal. Eu acredito que vocês possam colocar assim, quer ver lá? As máquinas de hoje elas servem e elas ajudam o homem sim. Mas há casos em que elas acabam criando um vício, ou seja, o usuário, a pessoa que usa essa máquina, acaba se tornando uma dependente, ela acaba se tornando uma viciada no celular ou no computador, tá? Eu acredito que vocês possam colocar uma resposta assim, se é que vocês concordam com essa resposta, se é que vocês pensam assim, certo? Então deixa aí bonitinho no caderno. 29. Entre os adjetivos abaixo, copie os que melhor caracterizam a máquina do texto em sua opinião. É uma opinião pessoal, tá? Nós vamos ver aqui algumas respostas. Se você não concordar, você muda aí no seu caderno, tá? Então, a máquina do texto, ela era eficiente? Sim. Tá? Ela era diferente? Também, tá? Nunca vi uma máquina fazer tudo aquilo. Esperta? Sim. Exigente? Também, queria perfume francês. Ponderada? Ponderada é aquela pessoa que tem ponderação, é aquela pessoa que sabe administrar um problema, né? Então ela tem ponderação. Ah, eu estou cansado, então eu vou descansar um pouco. Essa máquina era ponderada? Não, ela não era ponderada. Por quê? Primeiro, porque ela era uma máquina. Segundo, porque fazer uma exigência, por exemplo, de perfume francês é um absurdo, né? Era uma máquina explorada? Era sim, porque ela fazia tudo pela cidade, né? Preguiçosa? Não sei, talvez. Útil? Sim, com certeza, muito útil. Quebrada? Não. Razoável? Também não. Razoável é a mesma coisa que ponderada, né? É aquela pessoa que, dependendo da situação, ela consegue ter uma atitude razoável, uma atitude que não seja estressante, que não seja de medo, de dúvida, né? Agora, exercício 30, vamos lá. Releia. Tantas coisas foram pedidas pela máquina que a cidade inteira trabalhava para ela. Em relação ao período acima, faça o que se pede. Então vamos fazer assim, ó. Você vai copiar no caderno, por favor, essa oração número 30 aí, e nós vamos fazendo na própria oração as respostas que estão sendo pedidas. Então vamos lá. Então escreva aí no seu caderno a oração. Então olha lá. Tantas coisas foram pedidas pela máquina que a cidade inteira fazia o quê? Trabalhava para ela. Para ela. Então copie essa frase aí no seu caderno, que nós vamos fazer agora algumas observações sobre ela. Então, primeira lá.
Em relação ao período acima, faça o que se pede. Identifique os verbos e separe as orações. Então vamos lá achar os verbos. Tantas coisas foram pedidas pela máquina que a cidade inteira trabalhava para ela. Trabalhava é um verbo e aqui eu tenho dois verbos, ó, foram pedidas, tá? Aqui, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Onde é que começa e termina a primeira e onde começa e termina a segunda. Então a primeira começa aqui, tantas coisas foram pedidas pela máquina e termina aqui. Então você coloca aqui, primeira. Segunda, que a cidade inteira trabalhava para ela. Essa daqui é a segunda oração. Como que eu sei que é essa segunda? Por causa desse que. O que é uma conjunção que tem a função de ligar as duas orações. Então, essa primeira oração está ligada a essa segunda oração por causa desse que. Então, ele marca o início de uma nova oração. A conjunção vai marcar onde começa a oração seguinte. Tá? Então, a letrinha A foi feita já. B. Reescreva a primeira oração substituindo a voz passiva pela ativa. Então, olha aqui, ó. Essa daqui é a letrinha A, já foi feita, tá? Que era grifar os verbos. Aqui eu tenho uma voz passiva. Por que é voz passiva? Porque eu tenho o verbo ser aqui no passado, né? Elas foram, né? E esse pedidas aqui é um particípio passado. Pedida, falada, cantada, tudo que tem essa terminação A, do E, do I, é particípio passado. Então, essa receitinha aqui de verbo ser mais particípio passado é voz passiva. Agora o exercício pede para reescrever, substituindo a voz passiva pela ativa. Aí você vai começar pela máquina. A máquina você vai conservar o verbo no mesmo tempo. Então, foram pedidas é no passado, então você vai conservar o passado também. A máquina pediu o quê? Tantas coisas. Então, veja, o que era o começo da oração veio para o final. O que era aqui o agente da passiva, agora é o sujeito. Tá? Letrinha C. Identifique nas duas formas, na ativa ou na passiva, que expressão nominal fica em destaque. Quando eu coloco aqui, ó, tantas coisas, então vamos ver. Na voz passiva, o que é que está em destaque? E na voz ativa, o que é que está em destaque? Sempre o que está em primeiro lugar na oração, que aparece escrito primeiro, é o de mais destaque. Então, aqui na frase original, o que aparece escrito primeiro aqui, ó? Tantas coisas. E aqui, ó, na voz ativa, o que aparece em destaque? O que é que está escrito primeiro? A máquina. É essa mesma função da voz passiva e da voz ativa. A voz ativa vai dar ênfase, vai dar destaque, vai dar importância ao sujeito. Então, o que é que eu quero destacar na frase? Eu quero destacar que é o sujeito que está fazendo alguma coisa. É a máquina que pediu tantas coisas. Então, eu começo a oração por a máquina. Então, está aqui. Agora, se eu quiser dar mais ênfase ao que foi feito em vez de quem ou o que fez, então eu começo aqui, ó, tantas coisas, tá? Tantas coisas foram pedidas pela máquina. O que é mais importante nessa oração? O que aparece em primeiro lugar. E o que aparece em primeiro lugar é tantas coisas. Certo? Então, esse exercício, A, B e C prontinho. 31. Reescreva as orações abaixo, passando-as para a voz passiva analítica. Analítica é aquela que eu vou usar os dois verbos, tá? O verbo ser ou o verbo estar, mais um verbo no particípio passado. Então, vamos lá. A máquina fazia tudo. Agora você pega a última palavrinha lá e faz assim, ó. Tudo era feito pela máquina.
Então, o que era o sujeito na voz ativa, vem aqui para o finalzinho, acompanhado desse pela ou por, isso aqui chama-se agente da passiva, tá? E o final lá vem para o começo, tudo era feito pela máquina. Então, olha aqui a regrinha da voz passiva. Verbo ser mais particípio passado. Letrinha B. A engenhoca acendia e apagava as luzes da rua. Aí eu vou começar pelas luzes da rua. As luzes da rua. O que acontecia com elas? A engenhoca acendia, então as luzes da rua eram acesas e apagadas. Por quê? Pela engenhoca. Então veja lá, o que era no começo da oração com o sujeito vai vir para o final da oração como agente da passiva, tá? E aí o que era o complemento do verbo vem aqui para o começo com o sujeito. Olha a regrinha aqui, ó. Eram acesas e apagadas. Verbo ser mais particípio passado. Verbo ser mais particípio passado. O aparelho fez até pão. Então, olha, quem é que fez até pão? O aparelho. O aparelho é o sujeito, então ele vai vir aqui no final como agente da passiva. Tá? O que foi feito? Até pão. Então, até pão foi feito pelo aparelho. Você troca, né? O que era o final vem para o começo, o que era o começo vem para o final. Esse aqui chama-se agente da passiva. Vamos escrever aqui um deles, pelo menos em um. Agente da passiva é essa parte aqui, que vai começar por ou por pelo, tá? De novo eu tenho aqui o verbo ser e o particípio passado. O verbo ser e o particípio passado. Letrinha D. A nova máquina engarrafava o leite. Então, o leite é a última palavra que tem lá, então vai vir aqui, ó. O leite. O que acontecia com o leite? Era engarrafado. Era engarrafado pela nova máquina. E a Trapizonga controlou a água das casas e os elevadores dos prédios. Pessoal, Trapizonga quer dizer coisas confusas, uma coisa meio que não tem muito sentido, tá? Então, coisas confusas. A Trapizonga controlou a água das casas e os elevadores dos prédios. Agora nós vamos começar pelo final. A água das casas e os elevadores dos prédios o que acontecia com eles? Eram ou são? Eram controlados por quem? Pela Trapizonga. Certinho? Se você quiser anotar aí, você escreve que Trapizonga é uma coisa confusa.
Então, de novo, olha aqui a regrinha aqui, a receitinha, olha. Eram controlados, era engarrafado, então todos eles têm, ó, verbo ser e o particípio passado. Os homens do governo adoravam a invenção. Então você vai pegar a última palavra lá e colocar no começo. A invenção. O começo da frase você vai colocar lá no final. Você vai escrever aqui, ó, pelos homens. Esse meinho aqui vai ter o verbo ser mais o particípio passado. Então, a invenção era adorada. Então, se era adoravam, aqui vai ficar era adorada. Pelos homens. E aqui eu tenho de novo, olha aqui, ó, verbo ser e particípio passado. Certinho? Então, nesse exercício aqui, vocês transformaram todas as frases que estavam na voz ativa para a voz passiva. O que ficou escrito aí no seu caderno, tudo isso daqui está na voz passiva. Por que é voz passiva? Porque eu tenho um verbo ser, poderia ser o estar também, tá? E o particípio passado. Controlar, feito, engarrafado, controlado, adorado, feito de novo, acesas, apagadas. Tudo isso daqui é particípio passado. Terminado em ado, é do ido e é uma característica da voz passiva. Certinho? Agora exercício 32. Vamos ver o que está pedindo exercício 32. Indique as alternativas em que as orações estejam na voz passiva sintética ou pronominal. Lembre-se de que somente os verbos que têm objeto direto podem ser usados na voz passiva. Então esse daqui é um exercício mais fácil, né? Vamos assinalar. Então agora esse daqui é o exercício 32. Vamos ver aqui quais são as alternativas. Está pedindo quais são as alternativas em que as orações estejam na voz passiva. Aos amigos oferece-se a confiança. Sim, essa daqui é uma voz passiva em que você usa o se, tá? Também é uma marca de voz passiva. Compõem-se músicas belas em nosso país. Também, aqui é a voz passiva com o uso do se. Então a primeira e a segunda. Oferece-se, compõe-se. Dorme-se bem no sítio. Essa é reflexiva. A própria pessoa dorme e ela mesma recebe a ação. Então não é. D. Encontrou-se nova espécie de bromélia na Bahia. Certo também. Essa também está na voz passiva com o se. É uma outra maneira de fazer a voz passiva. Este mês abriu-se. Esse mês abriu-se um novo caminho profissional para Elias. Também, tá? Esse se aí também é voz passiva. Não se vai à escola de calção e sunga, não é voz passiva. E na G, se você quiser, posso telefonar para o Joaquim. Também não. Então, estão na voz passiva essas orações aqui. A 33 não precisa ser feito, tá, pessoal? Então, aqui nós encerramos essa questão de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que fica de muito importante é que na voz ativa o sujeito pratica a ação. Na voz passiva o sujeito recebe a ação. Quando você faz a voz passiva, a ênfase vai no sujeito. João leu o livro, Maria estudou bastante, Carlos escreveu uma carta. Então, o que é mais importante aí? A informação de que o sujeito fez essas ações. Na voz passiva, o mais importante é a ação que foi feita. Então, quando eu falo assim, o livro foi lido por João, então o mais importante é que o livro foi lido. O que vem na frente, o que vem primeiro na oração é o que dá destaque. Maria estudou a lição, então a lição foi estudada por Maria, a ênfase foi a lição. Carlos escreveu a carta foi escrita por Carlos, então a carta aí é a ênfase, por isso que eu uso a voz passiva, tá?
Sempre lembrando que voz passiva vai ter esse conjuntinho aqui, vai ter essa receita, né? Verbo ser mais particípio passado, certo? Beijo.